Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui nessa aula? O que a gente vai construir aqui dentro? A gente vai pegar todo esse contexto de API que a gente criou, que a gente conectou com as APIs do Google Cloud Platform e vamos colocar aqui dentro para a gente executar o N2N para buscar informações para a gente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou entrar naquele workflow que a gente construiu toda aquela questão de formulário juntamente com a API da ViaSAP. Vou vir aqui, ó, e vou clicar para adicionar um nó e vou chamar aqui o Google Sheets. Então, vou clicar aqui, ó, em Get Rows in Sheet. Por quê? Porque eu quero pegar linhas lá pra gente fazer alguma coisa, tá bom? Então, vou clicar aqui, perfeito? Vou trazer pra cá. E aí, na última aula, eu criei com vocês rapidinho esse curso N2N pra gente poder fazer o teste ali de pescar os dados. E aí eu peço, cara, pode criar uma planilha aí, pode chamar com o mesmo nome, ou pode colocar um nome diferente. O importante é só que esteja naquela conta que vocês utilizaram para criar lá no Google Platform as informações, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, e vou escrever CEP. O que eu quero fazer? Antes, a gente tinha um formulário que a gente preenchia para poder buscar as informações de CEP. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero ter uma listagem de CEP, e aí eu quero fazer com que o N8N ele mesmo venha aqui e vá preenchendo essas informações, sem que a gente precise ficar digitando CEP a CEP para poder buscar elas, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, e vou acessar aqui esse nó. Deixa eu clicar 2 vezes. Aí. Dá um execute. Acho que ele tá... Peraí, ele tá dando problema? Deixa eu fechar. E adicionar de novo. Não sei por que ele não tava abrindo. Mas nó... Sheets. Sempre dá uns probleminhas, né? Não tem... Deixa eu clicar 2 vezes. Open. Tá abrindo? Vou fazer o seguinte. Não tá abrindo, deixa eu entrar e sair. Eu acho que deu alguma travadinha. Não, open. Fechar aqui. Quer ver? Fazer melhor. Vou dar um trigger. Vou pegar um trigger manual aqui. Eu acho que pode ser isso. Trazer ele pra cá. Deixa eu só ver se o container também tá rodando. Tá. Dá um mais aqui. Tem alguns botões estranhos. Deixa eu ver se é meu Brave que tá bloqueando. Para ele carregar de novo. Mais. It's Get Rows. Ah, agora foi. Acho que era meu Brave, então o Brave aqui, não sei se vocês utilizam esse navegador. É até bom dar esses probleminhas, porque vocês acabam até já vendo que desativando isso aqui também pode ser que seja, tá bom? Não sei se vocês utilizam o Brave também, mas o Brave ele tem um mecanismo de bloquear coisas indevidas dentro de sites que ficam pegando nossas informações. Eu acho que nisso daí ele viu que o N8N pensou que o N8N era algo malicioso. Perfeito? Mas legal. Cliquei aqui e aqui eu já tenho acesso à minha credential que a gente criou na outra aula. Tenho acesso aqui, ó, buscar os sheets, né, como documento, e eu tô aqui buscando linhas. E aí eu consigo selecionar aqui, ó, o curso N8N, que é o que a gente criou aqui, tá bom? E consigo clicar aqui na página 1, que é isso aqui, ó, que é como se fosse... que é uma planilha, eu consigo dividir ela em várias outras subpáginas, né? Então aqui eu tô pegando da página 1, vou dar um execute... E não retornou nenhuma informação, por quê? Porque a gente não tem nenhuma informação cadastrada aqui, ó. Vou colocar um teste. E eu acredito que agora vai funcionar. Perfeito, olha lá, retornou pra gente o teste que eu coloquei lá. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, ó, e vou pesquisar CEPs de cidades mineiras que possuem apenas um CEP. Eu tava fazendo uns testes antes, e cidades que possuem aqueles vários CEPs, a API da ViaSAP não tava conseguindo pegar. Então... eu vou pedir aqui pro Gemini trazer pra gente, traga uma lista de CEP de cidades que possuem apenas um CEP. Vou pegar em Minas Gerais. Mas podem colocar os CEPs de vocês, tá bom? Eu só quero pegar uma lista maior pra gente conseguir percorrer. Então vamos lá, vamos ver se ele traz pra gente. Legal, trouxe. Então vou colocar aqui, ó, vou preencher, deixa eu ver se consigo até fazer o seguinte, ó. Pegar uma lista grande. Pegar aqui. Apagar, acho que se eu selecionar ele, ver se ele separa pra gente. Não, mas eu vou apagando aqui rapidinho. Pegar só umas 5, que é pra gente fazer o teste, tá bom? Aqui. E aí eu vou tirar também esse tracinho. Eita, tirar o tracinho aqui.
Tirar aqui e tirar aqui. Aí o restante a gente deixa. Bom, perfeito. Peguei alguns CEPs aqui, e aqui que eu vou fazer? Eu já vou colocar, pessoal, aquelas colunas que a gente utilizou aqui dentro para poder salvar. Então, por exemplo, a gente tem a coluna de UF, já vou trazer ela para cá. A gente tem a coluna de estado, já vou trazer ela para cá. Tem a coluna de região, já vou trazer ela para cá. E também de localidade. Então, eu vou colocar aqui e ao final eu vou colocar uma coluna chamada status. Porque aqui dentro do status, o que eu quero fazer? Eu quero controlar se deu erro, se deu sucesso, eu vou avisar aqui na planilha qual que é o status, se deu erro ou se deu sucesso. Para a gente poder controlar depois. Perfeito? Então vamos lá, se eu executar isso daqui, o que vai acontecer? Agora ele vai me retornar uma lista de 5 itens. Então eu posso vir aqui em tabela, um JSON, que são os 5 itens que a gente acabou de adicionar lá. E aí o que a gente precisa fazer? Eu preciso percorrer cada um desses itens, pegar aquele CEP, fazer uma chamada para a API da ViaCEP, pegar todas aquelas informações e adicionar dentro da planilha e informar se deu erro ou se deu sucesso, exatamente como a gente fazia aqui em cima. Então vamos lá. O legal, ó, não sei se vocês sabem, mas eu consigo copiar um nó. Então, por exemplo, eu consigo fazer isso aqui, ó. Selecionar, Ctrl C, eu copio. Eu dou um Ctrl V, ele traz para mim. Perfeito? Porque esse nó aqui já tem as configuraçõezinhas que a gente precisa. Então antes, o que eu vou fazer também? Eu vou colocar aqui, ó, um loop. Por quê? Porque eu preciso percorrer cada um desses itens. E no N8N, quando a gente quer percorrer cada um desses itens, e também na programação, né, a gente utiliza o for ali dentro para passar por cada um desses itens, para a gente conseguir pegar eles unicamente. E esse nó faz exatamente isso para a gente. Então quando eu executo aqui, ó, ele devolve somente o item da lista o qual ele está passando. Então aqui ele vai devolver o primeiro, quando ele fazer toda essa volta ele vai devolver o segundo e assim por diante. E aí, ó, olha que legal, eu vou tirar isso aqui e vou conectar o nosso nó aqui, perfeito? Então, ó, por enquanto não fiz nada, só conectei e trouxe para cá. Vou dar um execute aqui. E aí, a gente tinha essa informação aqui antes, que era do formulário. Agora eu não quero mais pegar do formulário, eu quero pegar de quem? Do nó que eu tô passando, que é esse CEP aqui, ó, que vem dentro de Replace Me, que é onde eu tô passando naquela única linha, porque no próximo ele vai trazer o próximo da outra linha, perfeito? Então adicionei aqui, deixa eu dar um execute, e olha que legal, deu sucesso. Então, ó, quando eu vou voltar aqui em tabela, eu consigo ver certinho, ó, qual que é a cidade, o F, assim como a gente viu ali em cima, e a gente conseguiu buscar essas informações. E aí, no Google Sheets, a gente tem várias operações para fazer ali dentro. Então, eu consigo criar, deletar, adicionar uma nova linha dentro de uma tabela. No caso aqui, o que a gente quer fazer? Eu quero atualizar essas informações dessa linha aqui. Então, eu vou aqui, ó, em Update Row in Sheet. Então, ó, seleciono aqui novamente, curso, seleciono a página 1. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai me perguntar, cara, qual que é a informação que eu devo utilizar para saber qual linha que você quer atualizar? Qual informação dentro dessas informações aqui que é única? O CEP. Então, beleza. Então, eu vou falar, cara, eu quero utilizar o CEP. Aí ele vai me perguntar, cara, qual o CEP que você vai utilizar para fazer essa busca? Eu vou utilizar exatamente o CEP que a gente está passando. Então, adiciono aqui. Perfeito? E aqui eu só vou arrastando como a gente fez antes. Então, vou arrastar o F, vou arrastar o estado, vou arrastar a região e vou arrastar também a localidade. E no status, como a gente está na parte de sucesso, eu vou dar um success. Sucesso aqui, né? Vou digitar até sucesso que é melhor. Sucesso. Perfeito? E aí, legal. E aí eu já vou aproveitar e já vou fazer a parte de error. Então, se deu erro, eu vou puxar de novo. Ah, o legal é como a gente consegue copiar, então pra gente não precisar digitar várias vezes, eu venho aqui, ó, copio de cima, adiciono no erro, só que dessa vez eu não vou ter isso, né? Porque deu erro, a API não vai me retornar essas informações. Eu só vou alterar o status e vou dizer que deu erro aqui dentro. Perfeito? E aí, pessoal, se eu executar, o que vai acontecer? Se eu executar da forma que está aqui, ele vai passar, chegou aqui, acabou. Passar, chegou aqui, acabou. Se deu erro, se deu sucesso. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que ele volte aqui e continue para os próximos itens. Então, se ele passar o primeiro, deu erro, deu sucesso, volta lá para você processar o segundo. Eu posso clicar aqui também na vassourinha, que é bem legal, que ela organiza o workflow pra gente. Legal? Bom, perfeito. Então agora vou clicar aqui para executar, para a gente ver como que isso vai funcionar na prática. Então, esse Execute Workflow, posso até voltar aqui, ó,
E olha que legal, a gente consegue ver ele passando por cada item e preenchendo essas informações, legal? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar uns CEPs aqui, ó, que vão dar erro, só pra gente testar. Vou apagar e vou pedir pra ele processar de novo. Vou voltar aqui, vou falar Ney20, processa aí pra mim de novo. Ele vai pegar todos os 7 itens agora, vai processar, alguns vão dar erro, que são aqueles lá que eu coloquei. Então, ó, 4 deram erro e 5 deram... Não, perdão. 2 deram erro, né? Passou 2 vezes aqui e 5 deram sucesso. Então, se eu voltar aqui, ó, eu consigo ver, ó, os que deu erro, os que deu sucesso, e ele traz pra gente aqui, pessoal, todas as informações da API lá que a gente já havia utilizado. Legal? Vamos lá, resumindo, o que a gente fez? A gente criou uma conta na Google Cloud, pegou as informações, conectou uma planilha dentro do nosso workflow, buscou as informações dessa planilha no nosso workflow, passou por cada uma dessas informações que a gente tem. Então, estou passando pela linha 1, pela linha 2, isso de forma única. Na linha que eu estou passando, eu peguei aquela informação, fiz a busca na API da ViaCep, pegando uma informação que tem naquela linha, e fiz o update naquela linha, trazendo as informações que a gente recebeu da API, avisando se deu sucesso, se deu erro, e preenchendo as informações dentro da planilha, e depois eu fiz todo o caminho para ele reprocessar todas as outras. Perfeito? Então, é uma atualização do problema que a gente tinha lá em cima. Então, o legal que a gente tem de observação aqui é que as coisas sempre tem que estar melhorando. A gente sempre tem que estar adicionando e olhando para um fluxo e pensando, cara, o que eu posso fazer para otimizar isso? Se eu fosse colocar um contexto prático, o que a gente fez no primeiro, legal, funciona, mas uma pessoa de forma manual tem que toda hora ficar colocando CEP, recebendo informação, colocando outro CEP, recebendo informação de forma manual também. Por mais que ela receba as informações do CEP de forma automática, a parte de preencher aquela informação, de dizer qual CEP que é de forma manual. Aqui ela só preenche uma única listagem, uma lista imensa, ela pode preencher aqui, ó, os 200 itens, 300 itens, que a gente vai processar todos esses itens sem que ela precise ficar colocando para processar um por um, de forma manual. O Ney20 vai bater naquela planilha, a gente vai passar item por item, vai receber os 200 aqui, para cada um deles, vamos processar essa informação. Bom, essa aula então vai ficando por aqui, a gente fez coisas bem legais, fez bastante coisa, então tem bastante configuraçãozinha aí legal pra gente pegar e adicionar nos próximos workflows que a gente vai ter aqui pra frente. Perfeito?